Boa noite, meus caros amados. Hoje eu vou falar uma história sobre Israel. Então, Israel estava passando um período de lutas. Israel estava passando uma dificuldade muito grande, onde Golias afrontava o povo de Israel, porque Golias estava provocando o povo de Israel, querendo um homem que fosse lutar com ele. E naquela época, o rei era Saul. Só que Saul, ele não tinha... Saul estava muito perdido. E o povo de Israel estava sendo muito afrontado, muito humilhado pelos filisteus. E Golias, que era um gigante, que estava provocando o povo de Israel, porque queria um homem que pudesse lutar com Golias. Mas Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé. Samuel, chegando lá na casa de Jessé, ungiu os irmãos mais velhos de Davi. E nenhum daqueles irmãos mais velhos foram escolhidos por Deus. Mas Deus tinha um propósito na vida de Davi para libertar o povo de Israel das afrontas de Golias. Tanto é que Samuel perguntou para Jessé, e ele tinha mais um filho, e Jessé disse: sim, eu tenho o meu filho, o caçula. Então Samuel mandou buscar Davi, e era um jovem pastor de ovelhas, e era um jovem muito correto, muito responsável, cuidava das ovelhas de seu pai. Então, Davi apareceu de frente com Samuel. Samuel, como era humano, muito preocupado com a aparência, perguntou para Deus, era ele mesmo o escolhido? Mas Deus, como é diferente de nós, ele não olha a aparência física, ele não olha o exterior, ele olha o que está dentro de nós. Deus falou para Samuel, pode ungir esse rapaz, porque ele vai ser muito usado por mim. Samuel ungiu a Davi, e dali, quando Davi foi ungido por Samuel, ele continuou na sua mesma jornada, cuidando das ovelhas de seu pai. E, um belo dia, um leão tentou atacar as ovelhas que Davi cuidava, mas Davi, muito ungido por Deus, acabou matando o leão. Depois veio um urso para tentar roubar uma das ovelhas que ele cuidava, mas Davi acabou também matando um urso. Um belo dia, seu pai Jessé mandou Davi levar comida para seus irmãos. E Davi, nesse exato momento, levou comida para seus irmãos. E quando Davi chegou ao local com seu jumento, ele viu um gigante
provocando o povo de Israel, amedrontando o povo de Israel. E Davi perguntou: quem é esse circunciso que provoca o povo de Israel? Aí eles responderam: é Golias. Ele já está provocando o nosso povo há muito tempo. E ele era um homem que possa lutar com ele. Davi disse: pois eu quero lutar com esse gigante. Meus irmãos e as pessoas que estavam do lado, você não pode lutar com esse gigante. Você é muito jovem. Você não tem experiência em guerra. Davi disse: eu não aceito que esse gigante provoque o povo de Israel, e é ungido do Deus vivo, pois eu quero lutar com esse gigante. Então, os soldados de Saul levou Davi até Saul para apresentá-lo. E Davi disse a Saul que queria lutar com o gigante Golias. Saul disse: você é muito jovem, você não tem experiência em guerra. E esse gigante Golias já tem experiência desde a sua juventude. Davi disse: mas você não me conhece. Eu matei um leão e tentou roubar as ovelhas do meu pai Jessé. E depois, em seguida, eu matei um urso e tentou roubar as ovelhas do meu pai Jessé. Então, eu também tenho experiência em guerra e eu quero lutar com esse gigante. Então Saul tirou da sua armadura para dar a Davi para lutar com o gigante Golias. Mas Davi, ele não estava acostumado a usar aquela armadura e ficou muito desajeitado. Não conseguia andar direito. Então Davi tirou as armaduras, pegou o seu estilingue e depois pegou 5 pedras para matar o gigante Golias. Então Saul vai em frente. Quando Davi esteve de frente com Golias, Golias amaldiçoou a Davi. Mas como Davi era descendente de Abraão, então todas as pessoas amaldiçoadas, os descendentes de Abraão, eram amaldiçoadas. Então Davi falou: você vem a mim com armas e vara-paus, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos. Então Davi atirou a pedra onde a pedra encravou na testa de Golias, e Golias acabou caindo no chão. E Davi pegou a espada e arrancou a cabeça de Golias e levou para o rei Saul. Então, naquele exato momento, Deus estava preparando Davi para grandes batalhas, onde Davi, se mais na frente, se tornou o rei de Israel, o ungido de Deus. Então, pessoal, vocês gostaram desse meu comentário? Deixem, assistam meu canal, assistam meus vídeos
e inscrevam nele. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus.